Fala rapaziada, beleza? Sumido novamente aqui, né gente? Mas muito problema acontecendo na minha vida aí. E o Flamengo ainda me apronta essa, perdendo de 4-1 para o Fluminense. Pelo amor de Deus, hein? O que está acontecendo? Vitor Pereira é culpado, mas também não devemos culpar só o técnico, né minha gente? Pelo amor de Deus, olha só como esses jogadores estavam jogando contra o Fluminense. Pareciam aí que os caras tinham comido feijoada antes de entrar na partida. Então, quero aqui trazer a opinião dos nossos amigos da ESPN Brasil e quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Assista aí que eu já volto aqui com vocês. Ele vai ser lembrado como um dos, se não o pior técnico da história do Flamengo. Não que ele seja, tecnicamente, porque eu não acho que ele é mau treinador. Mas o período dele à frente do Flamengo é um dos piores períodos que um técnico poderia ter à frente de um time com essa ambição que o Flamengo tem. Mas eu acho que a pergunta, ela tem que, sim, tá muito claro que esse período foi uma tragédia, foi um fracasso absoluto, retumbante, ele vai embora e não vai ser lembrado nunca por qualquer mérito que esse trabalho tenha tido. Mas eu acho que a reflexão tem que ser mais ampla. Por que é que o Flamengo não consegue ter uma temporada boa? Não consegue ter uma temporada. O Flamengo é um time, esse Flamengo vencedor histórico, ele é um time de semestre. É um time que começa em maio, junho, segundo semestre histórico. O primeiro semestre é sempre uma tragédia, só não foi em 2020, que era a sequência do Jorge Jesus, quando ele foi embora. Talvez, se ele ficasse, a gente veria um Flamengo ganhando 2 anos seguidos, temporada inteira, talvez. Mas em 19 não foi, o Abel caiu, veio o Mister. Aí em 2020 ele foi embora, o Domi não ficou, terminou no Rogério. E não terminou agradando, né? O Flamengo foi campeão com muitas críticas. 2021, o Rogério cai, não é um bom primeiro semestre, o Renato pega. 2022... o Paulo Souza cai, vem o Dorival Júnior e as coisas melhoram. E agora essa tragédia com o Vitor Pereira e não sabemos qual será o futuro do Flamengo. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é mais do que só sobre o Vitor Pereira. É por que é que o Flamengo, com o projeto ambicioso que tem, com a excelente estrutura administrativa que tem, com o excelente elenco que tem, não consegue ter uma temporada boa. Eu acho que isso diz mais sobre quem toma decisões no departamento de futebol do que propriamente sobre quem comanda bem ou mal o time à beira do campo. Vitor Pereira / Flamengo, mas agora focando muito nessa questão no comando, ou até na diretoria de troca, condução de crise e tudo mais, ou estimulação de estímulo de crise. Queria te ouvir, André. Pois é, o Vitor, ele é o rosto desse período de absoluto, o mais absoluto fracasso. Como o que existe da temporada de 23 até ontem poderia ser pior para o Flamengo? Não tem como. Não existe isso. Talvez, sei lá, derrotas entre tantas que foram colecionadas nos momentos importantes do calendário até agora, talvez tivesse levado mais gols, mais uma ocorrência maior de, eu ia falar humilhação futebolística foi o que o Fluminense aplicou ao Flamengo ontem. Não aconteceram tantas, né? Então, as derrotas elas doem evidentemente quando você não ganha a Supercopa, não ganha a Recopa, não chega à final do Mundial de Clubes, perde o campeonato estadual da maneira que você perdeu, tudo isso forma um bolo de decepção, de frustração quase que insuportável e quase que inacreditável quando você pensa no melhor elenco do país, que de fato é o melhor elenco do país. Então, ontem, o time do Flamengo, com todas essas figuras em campo, foi reduzido a uma equipe impotente diante do Fluminense. O Fluminense não é uma reunião de craques. O Fluminense tem alguns jogadores bastante acima da média. O Fluminense tem um entendimento coletivo de futebol que talvez à sua maneira só o Palmeiras tenha no Brasil. E são coisas completamente diferentes, mas o mesmo esporte, o mesmo jogo. E a gente precisa lembrar sempre, não existe uma maneira só de praticar esse jogo, de competir e ganhar. Existem várias maneiras, é por isso que a gente passa horas aqui falando sobre futebol. Então você pode gostar mais disso ou daquilo. Existem outras versões. A do Diniz é essa que a gente conhece. A do Abel Ferreira, que eu acabei de citar, é outra. A do Vitor Pereira, qual é? Certamente ele tem a ideia dele. E assim, eu venho falando há bastante tempo aqui
sobre uma incompatibilidade que eu vejo entre essa maneira de enxergar o futebol, de um treinador formado em outro lugar, com outros conceitos, outras ideias, outros mecanismos para fazer a coisa funcionar, e os jogadores do Flamengo, brasileiros, sul-americanos, que entendem, sentem, foram formados em um outro futebol e para eles o jogo é outra coisa. Ah, mas não pode haver adaptação, não pode haver um entrosamento. Onde está o profissionalismo? É verdade. Se você olhar para um time de futebol com esse caráter, olha, tem um cara que manda e os outros obedecem, você deveria esperar dedicação máxima. Mas e quando a coisa não vem de dentro? E quando não é natural, né? Ah, mas o Pep Guardiola foi à Alemanha e fez algo que era contracultural. Ele está na Inglaterra já há vários anos fazendo algo que é contracultural e ganhando pra caramba, não para de ganhar. Aí são outras coisas, né? Existe a mentalidade dos jogadores europeus, embora existam muitos sul-americanos envolvidos no trabalho do Guardiola desde do Barcelona, mas eu acho que é um outro contexto de esporte, é um outro contexto de profissionalismo até. E nem vale a pena a gente entrar muito por esse caminho. Não funcionou. Ninguém vai dizer, aqui acho que ninguém pode dizer, principalmente as pessoas que não têm familiaridade com o processo de construção de equipes e o que é treinar um time de futebol todos os dias, ninguém pode afirmar, esse cara é mau técnico, ele é ruim, ele é fraco, ele não serve. Embora se diga isso a torto e a direito, especialmente sobre os técnicos do Flamengo, notem. Mas não funciona. E ele é o rosto disso, eu estou de acordo com a Mariana. Ele é o rosto. Agora, ele não pode ser enxergado sozinho como responsável por isso aí, porque ele foi colocado numa situação complexa. Na hora que o Flamengo faz a mudança, e por coerência a gente disse aqui, a gente passa anos aqui dizendo, olha, o resultado não é tudo, é preciso saber olhar o trabalho, só tem um campeão. Então, no momento em que um clube fala, fomos campeões, mas isso não nos é suficiente, nós vamos buscar algo diferente porque nós queremos mais, ok, é nossa obrigação, por coerência, falar, certo, talvez eu não fizesse, mas o argumento é válido. Foi o que o Flamengo fez. Só que aí ele pegou uma parte dourada da temporada, tirando o estadual, que ganhou importância por causa, né, das derrotas anteriores, pega uma parte muito importante da temporada e coloca um nível de risco absurdamente alto. Sem dúvida. Um trabalho que começa, pré-temporada curta, técnico que não conhece os jogadores e vice-versa. E assim, mas assim, não é que deu errado. É um dos maiores colapsos técnicos da história do futebol brasileiro, pensando no elenco que o Flamengo tem, no salário que essa comissão técnica recebe, e eu odeio falar, esse cara ganha isso, então ele tem que correr. Não, mas peraí, essa é uma comissão europeia. Bom, vamos continuar com o assunto aqui. Os nossos amigos da ESPN Brasil deram a sua opinião, falaram aí sobre essas especulações de técnicos. Provavelmente Jorge Jesus vai voltar ao Flamengo, né, gente? Ah, quero me desculpar aqui rapidinho por não ter a bandeira aqui do nosso Mengão. Muita coisa aconteceu na minha vida, inclusive estou de mudança para o Rio de Janeiro. Vou cobrir o nosso Mengão de pertinho e vou trazer aqui para vocês, para a nação rubro-negra aqui do canal. E para você que é novo, que entrou agora, ó, já se inscreve no canal, deixa o teu like, que vai ter muita novidade aqui no canal Michael Flá. Então, falando sobre o jogo de ontem, porra, pelo amor de Deus, culpar só o Vitor Pereira não dá também, né, gente? Tá certo, o cara é um treinador fraquíssimo, é um treinador bosta, gente, é um treinador horrível. Mas, porra, é uma falta de respeito com o clube de regatas do Flamengo. Os jogadores do Flamengo fazer isso. Porra, eles foram contratados pra quê? Pra depender de escalação de treinador? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, gente. Porra, eles estão sendo pagos, uns ganham milhões por mês, entendeu? Porra, por que eles não chegam assim e falam um com o outro? Ó, vamos meter o foda-se, mas não vamos fazer o nosso Flamengo passar vergonha aqui. Porra, eles deveriam pensar desse jeito. É uma falta de respeito com o clube de regatas do Flamengo. Isso começa da diretoria, porque a diretoria fez essa putaria de ter tirado o Dorival Júnior e ter colocado o Vitor Pereira. Cara, é uma baita da sacanagem, gente. É uma falta de respeito com essa camisa aqui. É uma falta de respeito com o Flamengo. Mas aí, quero saber da tua opinião. Quero saber do que você achou disso.
Comente aqui embaixo, que a tua opinião é muito importante, e também se inscreva, que a tua inscrição ajuda muito o canal a crescer, e também deixando o teu like. Vamos deixar o like, que o teu like ajuda muito, e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!